Saudações a todos, esse é o Audiozine Guerrilha. É com muito orgulho que o Edoriva Moraes começa com essa linha de transmissão para falar o que vem nesse zine dessa primeiríssima edição. Mandar um abraço para todos aqueles que estão na luta contra o fascismo, contra a mentira, contra a fake news, contra a homofobia, contra a xenofobia, contra o racismo. Tamo junto na luta. Agradecer imensamente a quem contribuiu com os materiais. Mas vamos lá. Essa pandemia, ela vem trazendo muitas produções, muita coisa boa. Mostra que as produções não param. E apesar dos poucos recursos, muita gente tem botado a cara na tela para mostrar muita coisa boa. Muita banda lançando, muita gente produzindo, saindo livros, saindo discos. Então é assim que se faz, é assim que... E para o público é uma lição. Espero que quando voltar, quando tiver uma vacina segura, vocês lotem os shows. Vocês realmente apreciem e prestigiem como vocês estão prestigiando nessa pandemia. Valeu? Tamo junto. Iremos começar com Bombardeio Verbal com uma belíssima poesia da nossa querida Indiane França. Depois iremos para um belíssimo comentário de Rafael Mocumbi sobre o nazifascismo no Brasil. Depois discorreremos sobre os lançamentos atuais da pandemia. E tem o Saindo do Forno, onde um lançamento do qual, totalmente exclusivo, vai sair aqui no nosso audiozine. Fiquem à vontade, navegue e participe dessa guerrilha também. Tamo junto sempre. Negra sou. Tenho deusas em minhas entranhas, reverberando sobre minha pele preta, sobre meus cabelos crespos, sobre os ventres violados, a cada filho perdido ou a cada macho indesejável. Tenho deusas em minhas entranhas, todas as vezes que choro de dor, e minha voz grita, basta, sobre feridas abertas, sobre meus pés cansados. Tenho deusas em minhas entranhas, quando entoo os cantos antigos dos meus antepassados, quando meu corpo cura e dança aos sons dos batuques, quando ando lado a lado. Tenho deusas em minhas entranhas, quando minhas companheiras brilham, quando seus saberes são compartilhados, quando suas vozes ecoam pelo mundo, movendo as estruturas, pisando no patriarcado. Tenho deusas em minhas entranhas, quando me reconheço, quando sei dos meus passos, quando meu peito enche de orgulho e de olhos marejados sobre veias abertas da América do Sul. Falo latinamente forte. Negra sou. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo essa tirinha. Meu nome é Rafael, eu fui convidado e eu espero que vocês gostem, do que vai ser exposto aqui agora. Vamos lá. Bem, o assunto que eu vou falar hoje é sobre o nazifascismo brasileiro. Talvez seja um debate um pouco mastigado, remastigado, porque ao longo desses 2, 3 anos muita gente falou sobre, muita gente conversou sobre isso, Muita coisa foi escrita, falada, debatida, então talvez eu esteja chovendo no molhado. No entanto, essa é apenas a minha interpretação sobre os fatos e talvez seja relevante tocar nesse assunto, mesmo que ele já seja um assunto um pouco mastigado demais. Mas para antes da gente falar sobre essa ascensão do nazifascismo no Brasil, ao longo desses últimos anos, desses 2, 3 anos, é bom falar um pouco sobre o conceito do que seria esse nazifascismo, ou do que seria esse fascismo, O fascismo é uma ideologia política que vai aparecer na Europa, basicamente ali pela Itália, na década de 20, Vale frisar que a Itália, assim como
Alemanha serão consideradas como as causadoras da Primeira Guerra Mundial. Tanto a Itália quanto a Alemanha sofrerão sanções, e essas sanções causarão um certo clima de desestabilização econômica nesses dois países, Itália e Alemanha. Para além deles, outros países da Europa, como a Espanha, como Portugal, Inglaterra e França, também sofrerão um certo impacto econômico por conta da Primeira Guerra Mundial. Esse impacto econômico, causado pela Primeira Grande Guerra, será agravado com a crise de 29, a quebra da Bolsa de Nova York em 29, que vai abalar todo o sistema capitalista mundial e que vai agravar mais ainda esse cenário de crise econômica, crise social e política que vai banhar a Europa após o fim da Primeira Guerra, né? Como eu disse, Itália e Alemanha serão os principais países a ter esse regime político chamado nazifascismo. Porém, não foram as únicas. Portugal e Espanha também assistirão à ascensão desses regimes políticos. Vale frisar que essa crise econômica causada pela Primeira Guerra e pela quebra da Bolsa de Nova York será muito mais impactante em países ou que vão ser que vai sofrer um impacto no seu sistema industrial, como foi a Alemanha. Ela vai perder o seu parque industrial a partir do Pacto de Versalhes assinado no pós-Primeira Guerra. A Alemanha, a Itália, ela não vai ser um país de grande tradição industrial nesse início de século XX. E Portugal e a Espanha, apesar de serem potências imperialistas nesse período, também não vão ser agraciadas por esse avanço industrial nesse começo de século. Então, o que a gente pode mensurar? Que o nazifascismo vai surgir na Europa em locais que possuíam uma economia frágil, tão frágil que pioraram após o impacto da Primeira Guerra e da crise de 29. Só para fazer uma pequena comparação, Inglaterra e França, que também vão sofrer impactos com a guerra, que mesmo saindo vencedoras da Primeira Guerra Mundial, terão um impacto monstruoso na sua economia, na perda de pessoas, não serão palcos para o surgimento ou para o fortalecimento desses regimes políticos. Talvez, uma interpretação minha, talvez o que responda ao porquê desse não surgimento seja o fato de que Inglaterra e França, desde o começo do século XX, melhor, desde o meado do século XIX, vão ser palcos de uma rica industrialização, certo? Então, o nazifascismo, ele vai se fortalecer nesses locais onde a crise econômica será muito pior. Portugal, Espanha, Alemanha e Itália. Portugal assistirá o surgimento do fascismo português com Salazar. Depois teremos em 36 a ascensão do governo de Franco, que vai dar um golpe de Estado no governo republicano democrático, com a ajuda da Força Aérea Alemã. Vale frisar que os nazistas, eles vão dar um grande apoio à ascensão do franquismo na Espanha, certo? E o que é que pensa um nazifascista? Quais são mais ou menos as suas características? O nazifascismo prega uma alta militarização da sociedade. Então, a sociedade, ela tem que ser altamente militarizada, certo? Por que a sociedade seria altamente militarizada? Porque essa militarização serviria aos propósitos do partido. Há quem diga que essa proposta de militarizar a sociedade seja para fazer uma revolução. Não é isso. Aquele cidadão militarizado, ele vai servir como um braço armado daquele partido político que vai ascender ao poder. Foi assim na Alemanha. A Alemanha tinha grupos de assalto. Os nazistas, eles vão, antes mesmo de Hitler conseguir cristalizar o seu poder político, os nazistas usarão da mão
armada de milícias para atacar opositores, para invadir jornais, para perseguir judeus, certo? A Espanha, da mesma forma. Na Espanha, eles vão ter os camisas pardas, que são tropas de milicianos armados, também vão agir com velocidade, com violência contra opositores políticos. E também tivemos isso na própria Itália, quando o Mussolini irá ascender ao poder ainda nos anos 20. Então, a primeira característica do nazifascismo, uma militarização da sociedade. Uma outra característica, também muito importante, o nazifascismo, ele prega um interesse da pátria acima do indivíduo. Ou seja, os direitos civis, o direito à liberdade de expressão, os direitos trabalhistas e outros direitos que, em uma democracia, são vistos como cruciais para o benefício do indivíduo, eles são negados se não forem ligados aos interesses da pátria. Não é à toa que no pensamento nazifascista não era permitido uma adesão a pautas dos operários, porque enxergava-se que isso poderia destruir aquele organismo que seria a pátria, certo? Militarismo, o interesse da pátria acima dos interesses individuais. Uma outra característica, o nazifascismo, ele vai escolher, ou ele vai propor a ideia de um inimigo que seria o responsável por toda a degeneração da sociedade. Os alemães nazistas vão escolher os judeus, não só judeus, negros, ciganos. Os italianos fascistas, a princípio, só vão perseguir os comunistas, anarquistas, republicanos, mas a partir do momento em que Mussolini se alia a Hitler, ele passa também a perseguir os judeus na Itália. Então, a terceira característica, a ideia de eleger um inimigo que seria tido como o principal culpado da degeneração social. Uma outra característica, que é a criação da necessidade de um grande líder. Esse grande líder que seria o cara responsável por levar a pátria ao seu auge, ao seu esplendor, aquele que iria purgar todo o mal da pátria. Não é à toa que esses governos que eu citei anteriormente, em Portugal, na Espanha, na Alemanha, no Japão, na época do imperador Hirohito e também na Itália, vão ter ali uma figura central de um líder. E esse líder é que seria o grande salvador. Certo? Então, essas são algumas das características do nazifascismo. E no Brasil? No Brasil, nos anos 30, quando o nazifascismo estava no auge na Europa e também no Japão, aqui nós estaremos no governo do Getúlio Vargas. O Getúlio, ele vai namorar muito com o nazifascismo, vai namorar com o fascismo italiano, vai ter alguma simpatia por Hitler. No entanto, o Getúlio, ele nunca se assumiu enquanto um fascista ou enquanto um nazista, apesar de ter esse fascínio. Porém, Getúlio Vargas, durante um período, ele vai estar aliado ao Partido Integralista, partido esse criado pelo Plínio Salgado e por outros intelectuais conservadores. Também terão como uma característica principal a ideia de um nacionalismo exacerbado, né? E a vontade de exercer um poder centralizado e tudo mais. E esses integralistas vão ajudar o Vargas, de uma certa forma, a criar o Plano Cohen. O Plano Cohen, que foi usado por Getúlio Vargas em 1937, para deflagrar, de fato, a ditadura do Estado Novo. Esse plano vai ser criado por um militar ligado ao Partido Integralista e foi dado para Plínio Salgado. Plínio Salgado, na época, estava correndo as eleições. Esse ano de 1937 era ano eleitoral e Plínio Salgado estava concorrendo às eleições. Para tanto,
Quando o Plínio Salgado ele recebe esse plano do plano Cohen, ele lê e acha aquilo um absurdo e escolhe não usar. No plano Cohen estava ali escrito que seria necessário um golpe de Estado para conter o avanço comunista no Brasil, que os comunistas queriam estuprar as filhas das famílias de bem. Era algo tão absurdo que nem o próprio se atreveu em usar esse plano. Esse plano terminou caindo nas mãos do Dutra, general Dutra, que mais tarde viria a ser presidente do Brasil. O Dutra, inclusive, ele era também simpatizante do nazismo italiano, admirava o Hitler. Então o Dutra ele pega esse plano Cohen e dá a Vargas. Então Vargas, temendo perder as eleições, em uma transmissão de rádio, lê esse suposto golpe de plano Cohen e, a partir disso, teremos uma ditadura propriamente dita, que vai de 37 até 45. Vargas já estava no poder desde 30, quando ele faz a Revolução de 30, minando os poderes das oligarquias de São Paulo e também de Minas Gerais. Mas de 30 até 37, o governo não poderia ser dito como um ditatorial, de fato. Tivemos uma Constituição promulgada em 34, se não me engano, né? Então, até 37, o governo de Vargas era um governo constitucional, né? Em 37 é que ele rompe com essa Constituição e deflagra, de fato, um governo autoritário. Lembrando que Vargas, apesar de namorar com o autoritarismo, ele nunca se assumiu enquanto um nazifascista, porém, teve apoio do Partido Integralista, que era, de fato, um partido político que incorporava em seu seio, então, o Partido Integralista, que vai estar muito alinhado ao Partido Fascista Italiano. Uma curiosidade é que os membros do Partido Integralista, principalmente membros ligados à direção do partido, como os irmãos Rocha Miranda, membros de uma família tradicional de São Paulo, né? Tão tradicional que vem desde o tempo do Império. Esses irmãos eram 4, 3 eram integralistas e 1 era nazista. E esses 4 irmãos da família Rocha Miranda, eles irão adotar, entre aspas, crianças negras de um orfanato no Rio de Janeiro e vão colocar essas crianças para trabalharem em regime escravocrata, praticamente. Tudo isso vocês podem ver no documentário O Menino 23, ou então no vídeo Entre a Suástica e a Palmatória. Esses dois vídeos vocês podem acessar no YouTube facilmente. Então o Vargas ele vai se alinhar ao Partido Integralista. Quando Getúlio adota esse plano Cohen, o Plínio Salgado ele acha que vai conseguir alguma coisa dentro do governo, porém Getúlio Vargas ele dá um golpe também no Partido Integralista, que a ideia de Vargas não era governar com aliança, nem com a direita, nem com a esquerda. Vargas ele queria governar sozinho. Então, e por isso que ele vai ter essa facilidade de dar esse golpe do Estado Novo em 37 e não ter oposição, porque as oposições ele vai conseguir eliminar no meio do caminho. Dito isso, falando um pouco sobre os integralistas e o fascismo no Brasil, é bom a gente vir para a atualidade, 2018, eleição do Bolsonaro. Bolsonaro, ele é um político vindo de um partido que hoje em dia faz parte do Centrão, aquele consórcio de partidos pequenos ligados à centro-direita. O Bolsonaro ele era do PP e ele vai começar a ter uma certa notoriedade a partir de 2014. 2014 que ele vai falar
coisas absurdas em relação a racismo, a machismo e tudo mais, exalando LGBTfobia, e vai conseguir ter um grande número de fãs, que vão chamá-lo de mito. Esse bolsonarismo, que vai surgir em 2014, em 2013, ele está muito alinhado a grupos de extrema-direita que sempre existiram no Brasil, e também ligado à banda podre da polícia, como as milícias cariocas. Não é à toa que na época das eleições de 2018, um dos líderes do Ku Klux Klan, o David Duke, ele vai dizer que ele soa como nós. O Duke vai dizer que Bolsonaro soava como eles, era parecido com eles. Isso não é à toa. O fato de Bolsonaro colocar negros em cargos políticos não quer dizer que ele não seja racista, muito pelo contrário. Ele usa a imagem desses negros que estão alinhados ao seu padrão ideológico, como uma forma de tentar quebrar esse discurso antirracista, certo? Já vimos isso antes nos Estados Unidos, quando o Bush vai ter Colin Powell como secretário de segurança, ou então com a Condoleezza Rice, né? Então, esses grupos conservadores que estão mais ligados a esses grupos de supremacia branca, eles podem sim utilizar de negros como uma forma de tentar barrar críticas, ou enfim, só para tentar embaralhar um pouco mais o tabuleiro, certo? E Bolsonaro, ele vai ter apoio, para além do apoio da Ku Klux Klan, ele também terá apoio de grupos como Carecas do ABC, Carecas do Subúrbio e os próprios grupos nazistas de Santa Catarina, Paraná e de São Paulo. Tem matéria falando de que grupos nazifascistas em 2016 puxaram uma manifestação em prol de Bolsonaro, certo? Para além desses grupos, o bolsonarismo ainda vai ter muito apoio de grupos da Ucrânia, como a Hezbollah. E, inclusive, em uma das manifestações ocorridas em São Paulo, no mês de junho, era muito fácil você ver bandeiras de partidos como o Partido Nazista Ucraniano, que deu alicerce, que deu aval a Hitler, quando Hitler chegou na região balcânica. Então, de fato, esse fenômeno político chamado bolsonarismo, ele tem sim esses apoios. Porém, gente, é importante frisar que o Brasil, ele passa por um problema racial que vem bem antes do bolsonarismo, ou que vem bem antes dessa ascensão. Porque o Brasil, ele é governado a partir de preceitos racistas. É isso que explica a política de extermínio e de encarceramento de jovens negros. Se vocês olharem os números, a maioria dos jovens que morrem por morte violenta, inclusive morte causada por policiais que vão se valer de um dispositivo legal chamado auto de resistência, são de jovens negros de 15 a 29 anos de idade. O número de jovens negros encarcerados é muito grande e aumentou ao longo desses anos, bem antes do Bolsonaro, certo? A invasão em terras indígenas ocorre no Brasil desde 1500, se agravou no século XX, tendo inclusive participação direta da chefia do executivo, porque se a gente for olhar para o governo Vargas e estudar um pouco mais sobre a política de colonização da região centro-oeste, veremos que essa política de colonização da região centro-oeste foi de fato uma política de dizimação de povos indígenas. Então, só para fechar, por mais que a ascensão do bolsonarismo possa representar um certo fortalecimento desses grupos nazifascistas, a gente tem que perceber que a nossa democracia, ela nunca foi perfeita, ela nunca foi estruturalizada. Então, para nós lutarmos em prol de uma democracia, devemos também lutar contra essas forças políticas que reforçam essa política racista, mesmo que esses agentes políticos que reforçam essas políticas racistas, mesmo que eles não sejam bolsonaristas.
Então, o quarto EP, né, de Porcos, o Bagulho é Torcida, ele vem de uma série de EPs que a gente planejou fazer, desde quando a gente iniciou a banda, esse negócio de lançamento, a gente pensou em fazer 5 EPs, né, fazer um lançamento de 5 EPs, então ele é o penúltimo dessa série, né, e ele vem temático, né, o tema dele, como o nome já denota, é sobre, ele gira em torno de torcida, sobre questão de repressão policial, sobre, enfim, questões de temática de rua, né, de quem anda na rua, de quem convive a rua, sente a rua como ela é de verdade. Então ele vem nessa linha, né? A gente convidou o Diego Mira, que é um amigo nosso que está desde o começo também, fazendo arte e tal, sempre apoiando a gente em diversos aspectos para fazer toda a arte do disco, que tá muito foda, a gente gostou pra caralho. Ela vem mais uma vez, assim como foi o Seguimos no Front, num esquema de um zine, né? Ele não foi impresso ainda por conta dessa questão do corona, então saiu virtual, mas a gente disponibilizou na internet o PDF para quem quiser olhar, né? A capa, o encarte, é bem como se fosse um zine mesmo. E aí é um disco que são 4 faixas. A gente teve meu prazer de contar com alguns amigos, desde a questão da produção, que foi com o Rodrigo Gagliano, que também sempre fechou com a gente, até a parte das músicas em si, que a gente convidou algumas pessoas. Então, como convidado, a gente tem Digito, mais uma vez, fechando com a gente, Bruno, que é um cara muito foda que toca sax, cola na Azuri, cola em diversas bandas aí da região, né? É um cara muito, muito foda mesmo. Leite, que é da Beelzebub Drix, que fechou com a sanfona, e o próprio Rodrigo Gagliano, que fechou tocando bongô em uma das músicas. Também tem colaboração em letras, em tudo. Enfim, a gente fez um processo bem legal de ter nossos amigos em volta para poder estar lançando esse disco, né? Ele acabou antecipando o lançamento dele, ele sairia no segundo semestre, versão física pela Entorte Disco, mas por conta dessa questão do corona, como ele estava pronto mesmo, a gente achou conveniente lançar e, enfim, para poder nossos amigos também terem algo para se distrair durante esse tempo, né? Então a gente antecipou esse lançamento, fez ele virtual, inicialmente no YouTube, no canal da banda e no Bandcamp da banda, mas muito em breve ele vai estar em todas as plataformas digitais via Trinca de Selos, que vai fazer esse corre pra gente de disponibilizar em todas as plataformas digitais para facilitar aí quem quiser ouvir. E é isso, é basicamente isso. Esse é o Bagulho da Torcida, é um som punk, mas é um som também, sobretudo, um som de arquibancada. Então a gente quis trazer um pouco do espírito da arquibancada para esse nosso meio, né? Nosso meio underground. Olá, aqui é a Karine da Carnal Atrocity, projeto de Death Grind de São Paulo, e eu vim falar um pouquinho sobre esse projeto que foi lançado em junho de 2020 e sobre o processo de composição dele, que para mim foi muito diferente de todos os projetos e bandas que eu toco e já toquei. E esse em especial, eu comecei a compor no finalzinho de 2016, começo de 2017, e eu já tinha uma ideia bem definida do que eu queria em termos de sonoridade, de temática, e aconteceu que o pessoal que eu tinha chamado para fazer parte da banda, a gente chegou a fazer uns 4 ensaios, mas acabou que não rolou. E nessa mesma época, eu estava começando com a Mal Sangue e com a Cultist, que são 2 bandas que acabaram dando muito certo, então a gente tinha ensaio direto, começou a pintar convite de show direto e tal. Eu acabei deixando a Carnal Atrocity no gelo, e chegou no fim do ano passado, eu comecei a dar uma revisitada nos sons e eu achei muito desperdício
né, pela qualidade, pro meu gosto, que estavam as músicas, não ter um registro disso. Então eu decidi gravar tudo sozinha, menos bateria, que é o único instrumento da gravação que eu não sei tocar. Aí eu convidei o Emiliano Borges, que toca no Hot, no Escárnio, e de pronto ele curtiu as músicas, já foi pensando nas levadas de bateria. E nisso a gente marcou um ensaio para ver o que saía, e logo no primeiro já teve uma química muito boa. Nisso a gente começou a ensaiar dezembro e janeiro inteiro. Isso para ajeitar 8 músicas que fazem parte do trabalho. E como rolou muito de boa, assim, muito fácil o nosso entrosamento, até porque a gente estava ensaiando só com guitarra e bateria, e sem a noção assim do vocal acompanhando, isso dificulta um pouco, né? Mas isso nem foi um problema, que a gente foi trocando ideia, onde eu já imaginava que ia ser canto, refrão, solo, alguma parte eletrônica. Assim foi fácil da gente conseguir definindo as levadas das músicas, onde tinha ataque, onde tinha virada. E chegou no finzinho de janeiro, a gente já estava com os 8 sons já definidos. E nisso a gente já pegou e marcou a gravação mesmo, logo no primeiro fim de semana de fevereiro. E num dia só a gente já conseguiu matar bateria e guitarras bases. E nisso eu ainda estava pensando como que eu ia fazer na questão do vocal, como que ia ser os solos de guitarra e tudo. Eu precisava de um tempinho para ir elaborando isso, porque como o nosso processo de estúdio foi meio corrido para definir as bases, ainda tinha muita coisa para eu ir ajeitando. E tanto eu quanto o Emiliano, a gente já tem outros projetos que demandam um certo tempo de dedicação, de ensaio e tudo mais. Então a gente, a princípio, tinha pensado só em ser um projeto de estúdio. Então, como depois desse processo da gravação das bases não tinha efetivamente como ensaiar, eu comecei a fazer esse processo todo gravando em casa. Pegava uma música X, já começava a experimentar algumas opções de solo, ia gravando, ia ouvindo, sentindo se precisava melhorar ou mudar alguma coisa. E para eu não ficar com aquela dúvida por estar fazendo sozinha e de repente ficar viciada só no meu parâmetro de audição, eu tive a ideia de começar a gravar algum trecho que eu já tinha gostado e postar nas minhas redes sociais, no Instagram e no Facebook, mais ou menos quando a gente está ensaiando com banda e leva amigo, amiga no ensaio e as pessoas emitem opiniões e tudo. Como eu não estava ensaiando, eu pensei nessa solução para ouvir o parecer, o que as outras pessoas estavam achando, né? De repente alguém faz um comentário que faz a gente mudar um pouquinho alguma perspectiva. E eu fui fazendo isso na sequência que eu fui gravando os instrumentos, que foi primeiro o solo de guitarra, depois baixo e o vocal por último. E principalmente pro vocal, pra mim foi muito importante, porque eu aprendi a fazer gutural nesses meses que sucederam esse processo de gravação, que os registros de vocais que eu faço em outros projetos são diferentes. E para mim foi um aprendizado muito grande, e algumas coisas que pessoas falaram durante esse processo também ajudou eu ir encontrando caminhos. Que, abrindo parênteses aqui, a minha ideia inicial era fazer convites para vocalistas de grind, de bandas que eu gosto, porque eu não sabia cantar gutural. Só que como começou a pandemia, aí eu tive que mudar totalmente os planos, que não tinha mais como chamar ninguém para cantar, para gravar, para ouvir som junto. Aí eu mudei a ideia e comecei a aprender a cantar gutural mesmo. Peguei umas aulas na internet, fui acompanhando, fui pegando música que eu gosto e cantando junto com as técnicas que eu estava aprendendo, e ao mesmo tempo experimentando em cima das minhas músicas também. E além disso, essa ideia de ter ficado postando os tequinhos de música nas redes sociais fez eu ter conhecido o Guilherme Henrique, que foi o produtor que fez a mixagem e masterização do trampo da Carnal Atrocity, que além de ter superado todas as minhas expectativas, ainda me trouxe muito retorno com a qualidade que teve. Porque logo que eu fiz o Bandcamp, comecei a divulgar, de imediato o pessoal começou a repostar, vem gente conversar comigo em box sobre os sons, e algo que eu não esperava, porque tava a divulgação, assim, só do que eu tava fazendo de tequinho em tequinho, né? Não tinha uma banda consolidada que tá gravando ensaio, que de repente já fez um show e já tem gente sacando como que é a sonoridade.
E inclusive eu também fiquei surpresa quando você me fez esse convite para participar do Audiozine. Então eu quero deixar aqui meu agradecimento por esse espaço. E para quem tem curiosidade de ouvir, entra no Facebook, que é o mais fácil para encontrar, onde tem os links para o Bandcamp, para o Spotify. Espero que vocês curtam a Carnal Atrocity. E abração aí a todos, a todas, a todos. O Saindo do Forno do Guerrilha, nessa edição, conta com o anúncio nas redes sociais da banda Infected Cells, uma banda baiana muito foda. E vou dizer aqui o que eles colocaram nas redes sociais deles. Após a apresentação magistral no Festival Palco do Rock em Salvador, Bahia, o Infected Cells iria iniciar as gravações do sucessor EP Voices from the Hell, lançado em 2018. Muito foda esse EP, viu? Muito foda. Chegaram realmente com o pé na porta. Porém, a pandemia causada pelo Covid-19 forçou uma mudança nos planos da banda. O resultado é a faixa Tease the End, acompanhada de um clipe em versão quarentena que conta com a participação de nada mais nada menos nosso querido Jorge Lessa da Red Hunt DC, God Funeral e Poisonous na guitarra solo. A estreia se dará através do canal da banda no YouTube no dia 7 de agosto às 20 horas. Gravado em regime de distanciamento social, ou seja, cada membro gravou suas partes em seus respectivos home studios. Novamente, sobre a produção de Hugo Elias, que também é um membro da banda, ali o guitarrista, com o George registrando sua parte no Valverde Studio, sob a supervisão de Bruno Valverde, né? A ficha técnica conta ali com a letra feita por Stanley Serravalli, que cuida do vocal e do baixo da banda, a música por Infected Cells, a participação especial, como falamos antes, de Jorge Lessa, né? Gravado e produzido, no caso de Jorge Lessa, pelo Bruno Valverde, no Valverde Studio, produzido, mixado e masterizado por Hugo Elias no mês de julho de 2020. O vídeo feito por Stanley Serravalli e Letícia Lima, e edição do vídeo por Márcio Jordani. Eles agradecem especialmente a Jorge Lessa, a Bruno Valverde e ao Valverde Studio, entendeu? Muito foda. Vida longa, Infected Cells, uma banda que eu admiro muito, gosto muito. E espero que vocês curtam. Como eles falaram aí, ó, às 20 horas, estejam lá na página do YouTube da banda para estar prestigiando esse grande lançamento. Valeu, tamo junto. Galera, chegou a parte do qual falar da capa, né? O que fizemos para surtar menos. De fato, o que fizemos para surtar menos, com certeza alguns voltaram a ler livros. Muitos se entupiram de lives, o que eu não indico. Claro, tiveram lives muito boas, né, de profissionais da saúde, de profissionais da educação, lives de bandas também, não só lives tocadas, mas também lives faladas, contando um pouco da história. Enfim, tiveram diversas lives. Inclusive vou indicar a live que a gente aqui do Gueto Podcast
fez com as meninas da Macumba Love, ali sendo gerida por Jamile Marques. Foi muito boa, procurem no YouTube, ainda está disponível em breve nas programações do Gueto Podcast. Rapaz, a primeira coletânea assim muito boa foi logo que apareceu foi a Iguanas Ataque, que reuniu bandas do 9 estados nordestinos, cada uma dessas bandas com 2 faixas. Aí totalizou o número de 37 bandas e 72 faixas, diversificando entre 20 estilos diferentes, né? Soando ali do metal até o punk. E foi muito boa. Vocês podem encontrar aí nas plataformas digitais essa coletânea chamada Iguanas Ataque Volume 1, feita pela Gagal Produções. Também teve a Nordeste em Chamas, que sem dúvida foi também uma coletânea muito boa, idealizada ali pelo Tocaia Selo Distro, que é um dos nossos fortes parceiros. É onde com certeza você vai ouvir esse audiozine, você deve estar escutando. Reuniu algumas bandas para fazer uma coletânea, reunindo bandas também dos 9 estados nordestinos. Só que essa coletânea Nordeste em Chamas reuniu a alcunha de 101 bandas dos 9 estados diferentes. Claro que alguns estados teve mais bandas, outros teve menos, mas também trouxe bandas que não tem uma visibilidade muito grande, que não tem um alcance muito grande, e também produções e gravações de ótima qualidade, bandas altamente produtivas. Isso é muito importante. Essa coletânea você pode encontrar nessa plataforma Tocaia Selo e Distro, também pelas outras plataformas digitais. E para vocês terem uma ideia, diferente da Iguanas, essa saiu uma versão física dela, com a capa muito boa, muito interessante. Vai sair também a camiseta. E em menos de 15 dias zeraram as vendas da coletânea. Para vocês verem que mesmo na pandemia a galera tem consumido bastante coisa de qualidade. Uma que vem aqui quase... Uma não, na verdade 2 que vem quase no finalzinho dessa dica aqui, né? É a 53 Coice de Porco, produzida pelo canal Multi Underground. É um canal que tá com um cast muito bom no YouTube, pode procurar. E assim, muito bom também a coletânea. Reúne 53 bandas em 53 minutos, também de várias partes do Brasil, produzida aí pela Monte Underground. Também tem a Pancadaria Antifascista, né? Com a produção da Som de Peso. Também, né, reúne 33 bandas em 32 faixas. Muito bom. O que também impressionou bastante dessa coletânea foi a capa, assinada por Jean Etienne, né? Mais conhecido como Xixo Tatu. E muito boa a capa, muito diversificada. Então, assim, muitas boas produções. E espero que vocês tenham gostado dessa dica. Procurem, baixem se estiver disponível para download, escutem. É muita coisa boa. Só totalizando as 3 coletâneas, são mais de praticamente 200 bandas, né, de estilos diversificados fazendo música antifascista. Para vocês verem que a luta não para. Valeu? Tamo junto. Agora vem a parte de iniciativas interessantes, das quais foram que eu encontrei, que passaram por essa coletânea. Primeiramente, o canal Fito de Barro. O canal Fito de Barro é um canal ali que estreou basicamente, acho que em março de 2020, né? Dessa pandemia, não sei se antes, mas estreou primeiramente com clipes de bandas. Algumas bandas enviaram seus clipes, eles colocaram no canal. E depois começaram com as lives intituladas Diário da Quarentena. E aí eles já estão chegando à marca de 100 lives já.
É uma marca muito impressionante. De lá para cá em 4 meses, né? Todos os dias tem alguma live, tem alguma iniciativa falando. Isso também foi muito bom. Inclusive o canal Fito de Barro está com uma parceria com a Trinca Selo, que reúne 3 selos, né? Que é o São Rock Discos, o Big Bros, que é do meu amigo Big, e a Brechó Discos, que é de Wilson da Pastel de Miolas. Então, assim, é muito bom a iniciativa. Eles fizeram o Big Bands Live, que foi assim bastante revolucionário. Para quem não sabe, o Big Bands é um festival, se eu não me engano, o maior festival alternativo daqui da Bahia, e reúne sempre na sua história, trouxe diversas bandas importantes do cenário nacional para tocar nele. E esse ano ficou um pouco inviável fazer uma versão, né, ao vivo, porque a gente está passando por uma pandemia. Seria altamente irresponsável reunir pessoas, aglomerar pessoas. Então eles tiveram a ideia de fazer esse festival live, em versão live. Muitas pessoas aderiram, muitos artistas, e aí foram diversas apresentações no decorrer desse mês de julho. E teve a ressaca também já. Então procurem no YouTube, os shows ainda estão disponíveis. Acho que essa é a única vantagem, né, da pandemia, porque tudo ainda fica gravado, tudo ainda fica disponível, diferente do presencial. Se você foi, você viu. Se você não foi, um abraço. Entendeu? Então confiram lá no YouTube, canal Filtro de Barro, muito bom mesmo. Eles têm diversas iniciativas, estão apoiando diversas ramificações. Outra dica que vem agora é a Caronas Live, meu amigo China. Pode botar lá no Instagram, @ChinaDrajoso, que tem as lives. Ele está entrevistando muitas pessoas mais ligadas ao anarquismo, ao anarcopunk, né? Nessa linha. Entrevistou muita gente, músicos, zineiros, punk, né? Enfim, tá entrevistando muita gente, punk das antigas também, nossos merecidos e respeitados tios. A gente chama de tio no rolê. Então, assim, é um canal muito bom, que é um bate-papo descontraído de China ali com o pessoal. Como vocês sabem, o bate-papo tem duração de 1 hora. Geralmente eles derrubam a live e voltam novamente. Então é uma boa dica, você que prefere mais a plataforma Instagram, siga lá a China, né, no seu Instagram, e procure Caronas Live. Todo sábado, exatamente sábado ou domingo, tá rolando uma live com alguém diferente. Também vem o canal Arte em Foco, que é um canal até novo, idealizado pelo Olho Seco, né? Quem sabe, Olho Seco é um artesão, um artista de rua também. Junto com seus amigos, ele tem feito um trabalho muito legal. Geralmente ele transita entre o YouTube e o Facebook, fazendo lives com pessoas dessa área do artesanato, de arte de rua, né? Os chamados malucos de BR também tem espaço nessa Arte em Foco, discutindo diversos temas. Então fiquem ligados. Outra iniciativa também legal, da qual eu achei na pandemia, foi a Mutante Rádio. É uma rádio com diversos programas, bem ligados ao underground. Possam ser programas falados ou com música, a maioria com música mesmo. E dentro deles também está o Oeste Selvagem, que é do meu amigo Nash Drinks, que ele produz ali esse programa, geralmente levando música e notícia. Muito foda o programa dele também. Geralmente faz as notícias no primeiro bloco, depois vem com as músicas. E assim, procurem muito a Mutante Rádio, tem nas plataformas digitais, pode procurar lá. Mutante Rádio, não esqueçam. E o programa Oeste Selvagem, que faz parte também do cast. Esse programa ele vai aos sábados, sempre às 18 horas. Outra iniciativa que já é antiga, também muito louvável, é do meu amigo Ney, o blog Tosco Todo. Um blog já bem antigo,
já tem diversas entrevistas, tem diversas resenhas. Vale a pena dar esse valor ao interior. Também já entrevistou gente do Brasil inteiro através do blog, já indicou muitas dicas boas. Então procurem lá no Google, Blog Tosco Todo, que vocês vão achar. Se eu não me engano é pela plataforma Blogspot mesmo, Tosco Todo. É isso mesmo. Inclusive é uma das sobreviventes do Blogspot, né? Que teve um tempo que foi uma febre, mas agora tá bem mais restrito aos que sobreviveram. Outro que eu já falei antes é a Trinca de Selos, reunindo os selos, né? O Som Rock Discos, a Brechó Discos e o Big Bros de Big. Assim, eles vêm fazendo um trabalho muito legal nessa coletânea, nessa pandemia. Primeiramente, eles organizaram o festival Som de Casa, que reuniu muitas outras bandas, subiram muitos materiais antigos de algumas bandas através da plataforma Spotify. Tem também o cast As 10 Mais. Geralmente eles escolhem uma pessoa, essa pessoa manda através das plataformas da Trinca de Selos os 10 sons que as pessoas acham legal, tipo um playlist para você ouvir. Isso também é uma iniciativa muito boa. Organizaram o Big Bands, que eu já falei anteriormente, e também as coletâneas também, né, da quarentena, que vocês podem procurar na plataforma deles através do canal Trinca de Selos, que tá também muito bom. Sem palavras assim para dizer. E finalizando nossas outras dicas, vem a Saco de Vacilo. A Saco de Vacilo é uma produtora da qual tem se destacado muito no cenário alternativo soteropolitano pela sua organização, pelo seu compromisso, por estar sempre amparando, dando destaque às bandas de Salvador, sempre trazendo bandas de fora. E antes da pandemia, por incrível que pareça, se eu não me engano, foi o último show que eu fui, que eu participei, na verdade que eu fui como público, foi o Festival Saco de Vacilo, onde reuniu diversas bandas, cada banda ali tocando cerca de 30, 40 minutos. Uma matinê muito divertida com grandes amigos, e deu muito certo. E aí eles agora também estão fortalecendo através do seu canal no Instagram. Procure lá, @Saco de Vacilo. Tem, para quem não sabe, antes da pandemia tinha os bate-papos com a Saco de Vacilo na Barra dos Ibardos. E aí, por conta da pandemia, eles faziam geralmente toda a última quinta do mês, e por conta da pandemia não puderam mais fazer esses bate-papos, então eles estão fazendo via Instagram. Quem inaugurou foi Jamile Marques. Você pode procurar lá no Instagram deles, e já tem, se eu não me engano, no total de 2 ou 3 já lives que foram feitas através do canal do Instagram. E eles também lançaram o canal no YouTube, onde eles ainda estão fortalecendo essa página, porque eles querem mostrar uma iniciativa nova, segundo o que eu conversei. Então é isso, galera. Espero que tenham curtido as dicas. Sigam os canais. Vou deixar aqui também na descrição tudo direitinho desse link, desses canais. Entendeu? E até a próxima. E assim nós encerramos nossa linha de transmissão do Guerrilha Audiozine. Não se esqueça, siga-nos nas redes sociais através do Instagram do Gueto Podcast, do seu canal do YouTube, também Gueto Podcast. E agradecer a todos aqueles que contribuíram, e a você que ficou até o final, escutou esse áudio. E lembre-se, iremos abrir uma linha de transmissão para você que tem banda, qualquer manifestação cultural. Lembrando sempre que não seja de teor com discurso de ódio, será bem-vindo aqui. Valeu? Tamo junto sempre na luta contra o fascismo. Valeu!